Apesar do local apresentado para a questão ser o espaço do Rio de Janeiro, né, o problema da violência é um problema que afeta todos os grandes centros brasileiros, inclusive hoje em dia os centros menores, os chamados cidades médias, também têm apresentado índices crescentes de violência. Então, ele pode apresentar o Rio de Janeiro como um espaço de análise, um espaço para exemplificar, mas é um problema de interesse nacional, um problema que o Enem pode cobrar, inclusive porque é uma realidade que aflige o país como um todo, apesar não de uma forma igualitária, uma forma igual, né, em todos os espaços. A violência ela tem diversas causas, diversos defeitos, mas ela é muito grande nos principais centros urbanos do país, onde há um elevado nível de marginalização da população, você tem elevado nível de desemprego, você tem elevado nível de crianças que não estão na escola, você tem elevado nível de evasão escolar, por exemplo. Tá? Então, existe uma população que está à margem do sistema educacional e, consequentemente, no futuro, ele pode ficar à margem do setor de empregos, né, do setor profissional, exercendo funções informais ou, inclusive, indo para atividades ilícitas, né, atividades ilegais, que são os crimes, se tornando criminosos efetivamente. E você tem, como criminoso, você tem diversas áreas também, desde o tráfico de drogas até os assaltos, os sequestros, que existem, são muito graves em São Paulo, principalmente, né? Então, essas atividades criminosas elas são um efeito direto dessa marginalização da população. A questão, como a gente vai ver agora, ele dá uma citação, fazendo inclusive uma crítica, um levantamento sobre a importância política, né, que esse tema tem durante as eleições. Realmente, é um problema que aflige todos os cidadãos e durante as eleições é um tema que é bastante abordado. E alguns dos problemas levantados nessas eleições, né, levantados pela violência, é a falta de domínio que o Estado tem sobre o seu território. O seu território é aquele espaço onde o Estado tem uma relação de poder, onde o Estado ele pode entrar, onde ele pode exercer o poder legitimado como ele tem em outras partes. Então, por exemplo, você tem algumas áreas da cidade onde o Estado ele atua, ele é legítimo, do ponto de vista inclusive da própria população, e outras partes onde o Estado não atua, onde a entrada dele não é permitida, ou a entrada dele é vista como uma forma ilegítima de atuação, a própria população não reconhece o Estado como agente, né, desse território, aí acaba sendo um território de outras relações de poder. Outros agentes acabam estabelecendo essas relações de poder naquele espaço. E aí, muitas vezes, são agentes do crime, né? São agentes do ramo criminal. Então, traficantes de drogas, assaltantes, lideranças locais acabam fazendo o papel do Estado, onde o Estado não possui essa relação de poder. Então, vamos à questão. Estatísticas criminais no Brasil são precárias e manipuláveis. Servem para tudo, para aumentar ou diminuir os índices de violência. De 4 em 4 anos, a violência se torna o tema eleitoral mais importante, inexplicavelmente acima da saúde, educação, alimentação e emprego. A violência no Brasil, especialmente no meio urbano metropolitano, já há alguns anos vem se tornando alvo de promessas eleitorais que valorizam o uso da repressão policial como solução definitiva para o problema. A questão, porém, parece ser mais complexa, conforme se verifica na cidade do Rio de Janeiro, onde a violência é justamente isso. A resposta imediata, a resposta que o povo mais cobra, né, é repressão policial, presença do Estado nas ruas, redução da maioridade penal, propostas que vão dar o sentido de justiça na população. Mas muitas vezes esse problema é muito mais complexo, como a gente acabou falando. Né? Não se fala de redução da violência sem falar, inevitavelmente, de aumento da escolaridade, aumento da educação e outros setores sociais, investimento na saúde nas comunidades, de inserção dessas comunidades marginalizadas na economia do Estado. Então é um problema muito complexo. No Rio de Janeiro, né, se verifica essa violência se distribui de modo homogêneo pelo espaço urbano. A violência que se apresenta no Leblon e Ipanema, que são espaços nobres, né, aqui do Rio de Janeiro, é a mesma que é apresentada em espaços mais periféricos, como Santa Cruz, como Pavuna, como Costa Barros. É a mesma? Não, exatamente. Ela se apresenta de diferentes formas, mas não de maneira homogênea. Ok? Então essa aí está errada. Letra B. Se relaciona a atuação do crime organizado em comunidades marcadas pela precariedade da ação do Estado. E assim, é que a gente chama de crime organizado, que faz o papel de Estado, de relação de poder que o Estado não consegue fazer naquele território. Então essa é uma manifestação de violência. Mas os lugares onde o Estado é visto de maneira legítima
Também são lugares onde a violência pode se apresentar? São, só que é uma violência que vai se apresentar de uma forma diferente. Realmente, a relação de poder que existe dentro de uma favela, de uma comunidade no Rio de Janeiro, não é a mesma que vai existir dentro de um espaço fechado, privado, de um condomínio de luxo. Mas a violência no condomínio de luxo pode existir sob diferentes formas, tá? Mas não o que ele está pedindo na questão. No caso da questão, a alternativa B está correta. Mas vamos lá. C. Apresenta níveis iguais entre as diversas comunidades e classes sociais. Mais uma vez, generalização, tá? Não está certo. D. É fruto unicamente de abusos das autoridades policiais, que se mostram mal equipadas e mal treinadas. É uma forma de você demonstrar isso? Pode demonstrar. Mas é fruto unicamente, aí é o contrário da generalização, ela está limitando demais, colocando somente esses abusos das autoridades policiais que acabam gerando essa violência no Rio de Janeiro. Também não. Tá? Tem a sua origem nos meios de comunicação, que cultuam e mistificam a agressividade humana, valorizando-a como mercadoria. Você pode até utilizar isso numa redação, uma forma como crítica, como a violência é abordada pelos meios de comunicação, pode, é até válido, mas não é também a forma que a gente usa para explicar a violência na cidade do Rio de Janeiro. Então essa daí está errada, gabarito letra B de bola.